Eu quero cumprimentar você, a senhora e o senhor, com um bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo do teu lado. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 118, versículos... Vou ler do versículo 10 ao 13. Dizem assim: Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Hoje é 31 de julho de 2023, o último dia do mês. Pai Santo, Deus Eterno, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, os que estão enfermos, os que estão desempregados, os que estão atribulados, os que estão com problemas na família, os que estão, sabe, Senhor, desesperados, sem esperança, aumenta a fé. Aqueles que estão desanimados na fé também, Senhor, anima-os. A minha família te apresento, a minha vida, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a seguinte expressão: do teu lado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você, a senhora, o senhor tem? Não precisa me responder, só estou perguntando, responda para você, para a senhora e para o senhor mesmo, tá? Bom, você já sentou, eu já fiz isso, e começou a pensar, parou mesmo, e pensou em todas as coisas ruins que infelizmente você já vivenciou, a senhora e o senhor? Já fizeram isso? Sabe? Aquela coisa ruim ou aquelas coisas ruins como aperto financeiro, doenças, desavenças familiares, né? Desemprego, medos e tristeza, muitas coisas, inclusive também a fraqueza espiritual. Todas essas coisas que você já experimentou, a senhora e o senhor já experimentou, já experimentaram, pensou até que ia morrer, isso eu já passei também por essa situação, né? Aí eu te pergunto, por que você, a senhora, o senhor, acha que ainda está aqui? Ainda está ou estão vivos? Isso é para mim também. E essa mensagem de hoje é exatamente como uma resposta, né? Do teu lado. Quando eu pergunto por que você acha que ainda está aqui em meio a tudo que você já passou, né? Coisas ruins, é porque Deus te ajudou. É porque Deus também me ajudou. Paulo, uma expressão que ele, inclusive, é muito conhecida, essa expressão que eu vou citar agora, na carta dele, escrevendo ali aos irmãos em Filipos, que é a carta aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 13. Não precisa nem de abrir a Bíblia, né? Para quem lê a Bíblia sabe que texto é esse. Paulo está aqui dizendo que supera todas as coisas. E ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, por que você, a senhora, o senhor e eu estamos aqui depois de tantas turbulências em nossas vidas? É porque nós fomos fortalecidos no Senhor e tivemos condições de atravessar todas as coisas porque Ele nos fortaleceu e continua nos fortalecendo. O profeta Isaías, eu estou citando textos conhecidíssimos aqui, tá? Para quem acompanha e para quem lê a Bíblia. Isaías, ele registrou no seu livro, no capítulo 41,
E versículo 13, como Deus se preocupa com a gente nestas situações de dificuldades. Ele não fica olhando para a gente de braços cruzados, não. Ele se interessa em nos ajudar. Diz assim, a expressão do livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque isso é Deus falando, o Senhor teu Deus, Ele é o teu Deus, não é? Segue o texto. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu, o teu Deus, o grande, o poderoso, o que vence todas as batalhas, te ajudo. Então Deus tem nos ajudado. Quando o Espírito Santo me deu esse tema, do teu lado, aí eu me lembrei de que quantas vezes, pelo menos eu, de uma forma, estou dando o meu parecer pessoal, uma experiência minha, vivida pessoal, entre tantas outras, houve um momento na minha vida que eu disse, é o fim. Chegou o meu fim, não tem mais para onde correr. Aí eu pensava que estava sozinho naquele lugar. Era aproximadamente 00:17, por aí. Eu fiz questão de guardar esse registro do horário, tá? Eu estava no estado de São Paulo na época e no meu trabalho. Eu não vou contar aqui o testemunho porque não dá, é muito longo, mas eu senti a presença de Deus e Ele realmente estava do meu lado, por misericórdia, é claro. E por Ele estar do meu lado, Ele me ajudou e impediu de que uma desgraça acontecesse na minha vida. Eu quero já concluir deixando aqui aquele texto conhecido e também um episódio conhecido no livro de Juízes de Israel, capítulo 6, versículo 14, eu vou ler, e também o 16. Diz assim, Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Isso é Deus falando para Gideão. Todo mundo que lê a Bíblia conhece a história de Gideão aqui, tá? Versículo 16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus aqui está prometendo uma ajuda tão grande a Gideão, que se sentia tão fraco, tão pequeno, de uma família tão insignificante. Deus disse, eu vou contigo e você vai ferir como se fosse você ferindo um homem. Ou seja, de uma briga de um com o outro, de dois homens brigando, entenda assim, nessa linguagem, tá? Uma briga, uma luta entre você e um homem. Foi uma grande multidão de midianitas, de soldados valentes midianitas, que Gideão e os 300 enfrentaram. Mas como o Senhor estava com ele, como Deus estava com ele, prometendo, aqui dizendo, vou estar contigo, ele feriu aquela multidão de soldados inimigos como se estava ele ferindo um homem só. Veja como Deus cuida do seu povo. Você não é inferior a Gideão, nem eu. E o Deus de Gideão é o mesmo nosso. Então guarda essa palavra hoje, você que está desanimado, desanimada, a senhora e o senhor também. Deus está dizendo que está do teu lado. Tudo vai dar certo. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.